No dia do Senhor 11, nós entramos na sessão do credo que fala acerca de Deus o Filho, né? Cristo e a nossa redenção, tá? Então nós vimos porque o Filho de Deus é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele é chamado de Cristo, porque nós somos chamados de cristãos. E agora a pergunta 33 vai querer saber por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, tá? Pergunta 33. Por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Resposta. Porque somente Cristo é por natureza o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, por graça, por causa de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos o credo atanasiano, que ao longo da história da igreja, de todos os documentos da igreja, a melhor explicação que existe sobre a Trindade é o credo de Atanásio, é o credo atanasiano. E ele vai explicar como se dá a Trindade. E ele vai falar então que Cristo, Filho, ele procede de Deus. Ele procede de Deus, ele não é criado, ele não foi criado por Deus. Ele é a mesma essência de Deus, ele procede de Deus, né? Ele é o Deus Altíssimo, assim como Deus o Pai, tá? Então quando nós vemos aqui que ele é chamado Filho unigênito de Deus, há uma diferença. Nós também somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus por adoção a partir do momento que nós nos submetemos a Cristo. Então não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Cristo é filho, porque ele procede da mesma essência de Deus. Adão e Eva foram criados por Deus, são criaturas de Deus, tá? Agora, através de Cristo e por causa de Cristo, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E eu quero comentar aqui com os irmãos duas passagens. A primeira, obviamente, que é a mais clara que fala a respeito disso, que é João 1. E vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ver aqui o verso 12. Veja, está falando da encarnação do Verbo, da encarnação de Cristo. Aquele que é Deus, aquele que é o Filho de Deus, porque ele procede de Deus. Ele é autoexistente, não criado, procede de Deus, tá? E ele então se encarnou, se fez homem, para, como todos sabemos, no sacrifício vivo, voluntário, né? Ele veio nessa missão de dar a sua vida em resgate de muitos. Então, todo aquele que o recebe, que recebe Cristo, o Deus encarnado, né? Aquele que reconhece que o próprio Deus veio em carne. Por isso que João, o mesmo João que escreve esse evangelho aqui, na sua primeira carta ele vai dizer, aquele que não reconhece, aquele que nega que Cristo veio em carne, é o anticristo, tem o espírito do anticristo, tá? Agora aquele que reconhece que Cristo, o próprio Deus, se fez homem, se fez um de nós, e se submete, essa pessoa então, pela fé que Deus opera em seu coração, ele decide se submeter a Cristo e a sua palavra, o Verbo. Este está recebendo Cristo. Receber Cristo não é uma oração mágica. Fala assim, olha, você quer receber Cristo? Vamos fazer uma oração. Normalmente quando a pessoa está numa aflição muito grande, alguém fala para ela, não, você precisa de Cristo para solucionar os seus problemas. E a pessoa, motivada por querer a solução dos problemas, se entrega a qualquer coisa. E aí alguém fala, você quer fazer uma oração aceitando Cristo? E ela fala, quero. Então, faça essa oração. Ah, Senhor, eu te recebo, eu te aceito e tal. E a pessoa repete aquela oração, mas não porque ela está querendo se submeter a Cristo. Ela está querendo a solução do problema, ela está querendo se livrar daquela aflição. Irmãos, isso não é conversão. Isso não é conversão. A pessoa que recebe a Cristo é a pessoa que vai
receber os mandamentos de Cristo, vai receber aquilo intelectualmente, com entendimento, no seu coração, na sua alma, e vai querer praticá-lo. Eu vou seguir a Cristo. Eu entendi a proposta de Cristo. Eu entendi o que Cristo fez. Eu quero segui-lo, mesmo que eu não tenha onde reclinar a cabeça. Eu não vou fazer isso só porque eu quero soluções de problemas. Isto que é receber a Cristo. É submeter-se a Ele, né? Receber todo esse conjunto de instruções e mandamentos que nos conduzem à vida eterna. Quando o Senhor Jesus, lá em João 10, ele vai se referir aos falsos mestres, né? Os falsos profetas. Ele está falando de falsos mestres, de falsos profetas. Ele vai falar que o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas atribuem isso ao diabo, mas ele está falando, é o diabo que está por trás disso, né? Mas ele está se referindo à falsa pregação, aos falsos mestres. Então ele fala, essa falsa pregação só vem matar, roubar e destruir. O ladrão só vem matar, roubar e destruir, né? Ou o mercenário só vem matar, roubar e destruir. Mas eu venho trazer vida, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, o receber a Cristo, que se refere em João 1,12, é absorver esses mandamentos de Cristo e decidir praticá-los, né? Praticá-lo com amor. Então veja bem, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá? Este crer é o crer pela fé, que nós vamos comentar logo mais no sermão. Tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, esta fé procede de Deus. Nos é dada, graciosamente, o poder. Nos é dado, né? Graciosamente, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós saímos daquela condição de apenas criatura para também filhos de Deus, como filhos por adoção. Isso através de Cristo. Porque agora somos corpo de Cristo. Somos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Então nós nos tornamos um com Cristo. Foi isso que Cristo veio fazer aqui. Como Cristo, que não é criado, procede do Pai e é um com o Pai, Ele veio para que nós nos tornássemos corpo dele, assim como Adão falou sobre Eva. Ele é carne da minha carne e osso do meu osso. Nós nos tornamos carne e osso de Cristo. Nós nos unimos nele, somos membros de Cristo. E assim como Cristo e o Pai são um, nós nos tornamos um também com eles. Nessa questão do corpo. Tá? Enquanto estivermos neste corpo pecaminoso, nós ainda sofreremos assédios, como nós lemos do Salmo 36. Ainda haverá a voz da transgressão que poderá gritar no nosso coração. Mas o nosso corpo um dia será glorificado e não teremos mais esse problema e reinaremos com ele. Então veja bem, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E quero convidar ainda os irmãos para a leitura de Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Veja aqui. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então veja bem, que nós deixamos de ser uma criatura, porque nós estamos no plano de Deus. Quando diz aqui, nos predestinou para Ele, se você olhar aqui o versículo 4, né, vai dizer que Ele nos elegeu nele, né, antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, tá? Com um objetivo bem definido. Não é simplesmente, para ser salvo, não, com um objetivo bem definido.
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Lembra disso? Sem amor, Deus é amor. Sem amor não se faz a obra de Deus. Sem amor não se está no corpo de Cristo. Sem amor não se vive a fé cristã, mesmo que se pratique todas as cerimônias de uma religião. Mesmo que se pratique todos os atos, atributos, deveres, obrigações de ser membro, de congregar numa igreja. Sem amor não se faz a obra de Deus. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, deixamos de ser criaturas e somos adotados como filhos de Deus, assim como Cristo, que é o verdadeiro Deus unigênito, que procede de Deus, tá? Por meio de Jesus Cristo, ou seja, sem Cristo nada podemos fazer. João 15:5. É tudo por causa dele, por meio dele, para ele e por ele. Sem ele nada podemos fazer. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já falei isso outras vezes, né? Beneplácito é uma palavra jurídica, que quer dizer aprovado por uma instância superior. Quando uma instância superior decide algo, tá? Então, pelo beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça. O falso evangelho vai dizer aí que é para que nós sejamos felizes, para que nós fiquemos prósperos, para que nós tenhamos saúde. Não, é para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E depois vem a pergunta 34. Dia do Senhor 13, a pergunta 34. Por que você o chama de nosso Senhor? Então veja, se nós estamos sendo adotados como filhos, participantes do corpo de Cristo, por que nós o chamamos de Senhor? Resposta: porque Ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma, de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo, para nos tornar sua possessão. Então, entenda aqui, essa linguagem aqui, irmãos, é aquela linguagem mesmo. Imagina aqueles filmes de escravocratas, onde tinha os escravos e tinha os senhores de escravos. Então, quando o senhor, aqui nesse exemplo que eu estou dando, é um senhor com um S minúsculo, né? Com S minúsculo. Em português nós temos essa dificuldade aí, né? Mas no inglês, por exemplo, é Mr. e Lord, tá? Então, quando um senhor vai comprar um escravo, ou quando ele ia comprar um escravo, aquele escravo passava a pertencer a ele, porque ele foi lá e pagou por aquele escravo. Então aquele escravo passava a pertencer a ele. O que Cristo fez por nós foi isso: Ele nos comprou e nós pertencemos a Ele. O dia do Senhor 1 fala que o nosso consolo, o único consolo, na vida ou na morte, é saber que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele, a Cristo. Então todas as coisas que nos advêm é porque Ele assim quis, Ele assim permitiu, Ele assim determinou. Então esse é o nosso consolo, estamos seguros nele, certo? Então a pergunta 33 vai dizer aqui: por que nós o chamamos de nosso Senhor? Se nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus também. Então por que nós o chamamos de Senhor, nosso Senhor? Porque Ele nos comprou e nos resgatou. Agora preste bem atenção: corpo e alma. Corpo e alma. É uma heresia que diz que o Espírito, Deus está preocupado só com o Espírito, só com a nossa alma. Se o teu Espírito é de Deus, se você louva a Deus, se você adora a Deus, o teu corpo pode fazer qualquer coisa, porque você não tem mais pecados, porque é o teu Espírito que louva a Deus. Isso é herético. O ensino bíblico é que nós devemos louvar a Deus até com o nosso corpo, né? Então olha só, porque Ele nos comprou e nos resgatou corpo e alma de todos os nossos pecados. Nós fomos comprados, e não com ouro e prata. Aquele senhor de escravo comprava com dinheiro. Nós não fomos comprados com ouro e prata. Nós fomos comprados com algo muito mais precioso, ou seja, o sangue puro, sem pecado, que Ele derramou por nós. Então nós fomos comprados com o seu precioso sangue. E aí Ele nos libertou
de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Então, o fato de nós sermos agora possessão de Cristo significa para nós que nós não somos mais escravos do pecado. Então, se existe a voz da transgressão gritando no nosso coração, como o Salmo 36 fala, nós não tem o porquê nós ficarmos sujeitos e escravizados a isto. Porque nós somos libertos, né? Quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui para nós encerrarmos, né? Colossenses capítulo 1, verso 13. Para a meditação dos irmãos, que isto traga também conforto, consolo e paz. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, se não fosse este ato de Cristo, nós estaremos condenados a cada um desgarrar por um lado, cada um ser enganado pela sua própria cobiça, tentado pela sua própria cobiça, cada um ser enganado pelos maus desígnios que procedem do próprio coração, e tatearíamos aí pela vida, conseguiríamos uma coisa aqui, outra outra ali, e o final da nossa vida seria um juízo num abismo extremamente profundo, como o salmista fala no Salmo 36. Né? Mas ele nos resgatou do império das trevas. Nós não somos mais agora escravos do pecado, mas agora, libertos do pecado, pertencemos a Ele como possessão, povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real, né? Geração de possessão exclusiva de Deus, para o louvor e a glória daquele que nos libertou. Então é por isso que nós o chamamos de nosso Senhor. Nós deixamos de ser criaturas ao recebermos Cristo, que é o verdadeiro Filho unigênito de Deus, nos tornamos um com Ele, e por causa dele, pelos méritos dele, Ele nos libertou deste império das trevas, e nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos abjurar o discernimento. Nós podemos ter o discernimento fundamentados na santa palavra de Deus. Quero convidar